Aleluia. Graças a Deus. Boa tarde, igreja. Que a graça e a paz estejam em cada coração, amém? Quero convidar as irmãs a se aproximarem, os irmãos, né? Nessa tarde nós temos alguns benditos entre as mulheres. Que você possa ficar à vontade, meu irmão. Meu marido, meu negão, minha bênção veio para me auxiliar hoje. Falei para ele, nada de ficar em casa, pode vir auxiliar aí, vai ter alguns irmãos, fique à vontade, né? E ele prontamente se dispôs aí a correr comigo, atrás de algumas coisas, vir com alegria. Quero agradecer ao Márcio, a igreja do pastor Danilo, que estará hoje, né, nos dando a honra de ouvir o lindo louvor através da vida deles. Os demais pastores, igrejas, ministérios que aqui estão, vocês são muito, muito, muito bem-vindos, viu? Quero convidá-los a se colocar de pé. Pastora Kailane, que será o canal de bênção nessa tarde, e já se faz presente em nosso meio. Quero que você, se você tiver a palavra, abra comigo em Êxodo capítulo 2. Êxodo 2. Se você não tiver, você pode acompanhar no telão, se assim desejar. Aleluia! Glória a Deus. O nascimento de Moisés. Alguém me perguntou de onde saiu esse tema. Esse tema saiu de um hino que eu ouvi. Depois nós vamos meditar um pouquinho no tema desse hino, né? Não vou falar muita coisa, porque quem vai trazer a palavra aqui é a pastora. Mas existem dores da maternidade que ninguém conta, né? E Joquebede, a dor dela foi esconder um filho durante 3 meses e depois colocar esse filho nas águas do Nilo. O Nilo simboliza o Egito, o mundo. Muitas vezes nós escondemos os nossos filhos debaixo das nossas asas, enquanto são bebezinhos. Mas chega um momento que eles têm que ir para o Egito. E eu já quero dizer que você tome posse dessa palavra. Nós criamos filhos no mundo, mas não criamos filhos para o mundo. Nós criamos filhos, nós abrigamos nos nossos ventres almas. E essas almas estarão povoando o céu. Nós não criamos filhos para o mundo. Nós criamos filhos para influenciar o mundo. Nós criamos filhos para serem sábios. Filhos que serão mais do que vencedores, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 2 diz: o nascimento de Moisés. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma mulher de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, além de escondê-lo, formou uma arca de juncos e revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, e pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã ficou de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó, a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos e a enviou à sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino que chorava e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Amém? Quando a filha de Faraó viu aquele menino, o coração dela moveu-se de íntima compaixão.
E é isso que Deus faz na vida dos meus filhos e dos seus filhos, porque nós somos mulheres, mães de joelhos. Então, as pessoas que se aproximam de nossos filhos, Deus já coloca uma íntima compaixão, um amor, um zelo pelos nossos filhos. Queridos, o Egito não mata os nossos filhos, nem tampouco a nossa genealogia. Então que você possa nessa tarde declarar que nós criamos filhos no mundo, sim, porque não dá para a gente ficar com os filhos debaixo das nossas asas para sempre. Nós criamos, ensinamos, orientamos na palavra, mas vai chegar um momento que eles vão para o mundo, eles vão para a faculdade, eles vão casar, mas as nossas orações reverberam até a eternidade. Ontem eu conversava com uma filha e eu dizia isso para ela: as orações da sua mãe pode até surgir efeito em gerações e gerações da sua vida. Não interessa se ela está na terra dos viventes ainda ou não. A minha e a sua oração na vida do meu filho, na vida do teu filho, na vida da minha genealogia, da sua genealogia, reverbera até quando nós fecharmos os nossos olhos na terra dos viventes. Por isso, mãe, eu falo para você: mães de joelhos são filhos de pé. Vamos orar? Fique à vontade, se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar de pé. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este momento. Eu te agradeço por essa tarde, eu te agradeço por cada uma das pastoras, pastores, líderes, obreiros que aqui estão, Senhor. Eu te agradeço pelos da casa, mas acima de tudo, Senhor, eu te agradeço pela tua presença, porque se a tua presença não estiver neste lugar, é em vão a nossa estadia aqui, Pai. Por isso eu te convido, fique à vontade em nosso meio. Fique à vontade, Senhor. Nós queremos te entronizar, nós queremos te adorar, nós queremos te glorificar na beleza da tua santidade. Queremos nos colocar diante do trono da graça, em favor da vida dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família. Ó Deus, a tua palavra, Senhor, diz que uma mãe que ora, assim como Ana orou, assim como Joquebede orou, assim como Débora, mãe das nações, orou, e o Senhor direcionou, e o Senhor operou, assim somos nós nesse século, nesta geração. Nós queremos, Senhor, ser mulheres usadas e ousadas na tua presença, para que possamos invadir o mundo espiritual e através das nossas orações declarar: o Egito não mata o nosso filho e nem a nossa genealogia. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Quero que você só ouça este louvor, que é o grito de Joquebede, é isso, né, Ju? O grito de Joquebede é o nome deste louvor. E quando eu ouvi esse hino, o Senhor falou muito ao meu coração. Se você quiser se assentar. E aí, terminando o hino, eu já passo pro... Tentando seu filho esconder, o choro da criança abafar, chorando junto pra ninguém notar, chorando junto para disfarçar, talvez cantando pra ninguém o escutar. Dá pra imaginar a sua aflição. O menino era formoso e o seu coração enfrentava todo dia o sofrer, protegendo o menino para não morrer. Joquebede viu que já não dava mais, e agora um barquinho ela mesma faz, beija o seu filho em meio à aflição e o despede no Nilo então. Miriam vai seguindo o barquinho que se vai, de repente o Deus que pode tudo, veja o que ele faz. Conduziu o bebezinho, a filha de Faraó, que se apaixonou quando o menino chorou.
preciso de alguém com amor pra dele cuidar. E Miriam então se ofereceu: conheço alguém a quem posso chamar. E se apressou, disse: mãe, Deus te ouviu, atendeu teu clamor. Vai buscar seu filho, porque Deus já te ouviu. Vai se chamar Moisés, porque das águas saiu. Pode soltar o seu grito, porque o Egito não mata seu filho. Vai abraçar seu filho, porque dele Deus cuidou. A filha de Faraó o seu filho encontrou. Pode se alegrar, porque o choro do menino ninguém vai calar. Pode trazê-lo de volta, não precisa se esconder. E Deus tem provisão, tem uma bênção pra você. Pode se alegrar, ainda vai ter um salário, mãe, pra te abençoar. Agora é meu, vou lhe adotar e meu filho será. Eu só preciso de alguém com amor pra dele cuidar. E Miriam então se ofereceu: conheço alguém a quem posso chamar. E se apressou, disse: mãe, Deus te ouviu, atendeu teu clamor. Vai buscar seu filho, porque Deus já te ouviu. Vai se chamar Moisés, porque das águas saiu. Pode soltar o seu grito, porque o Egito não mata seu filho. Vai abraçar seu filho, porque dele Deus cuidou. A filha de Faraó o seu filho encontrou. Pode se alegrar, porque o choro do menino ninguém vai calar. Se esconder, e Deus tem provisão, tem uma bênção pra você. Pode se alegrar, ainda vai ter um salário, mãe, pra te abençoar. Lá vem Moisés, Joquebede agora chora de alegria. Lá vem com Moisés, Deus é Deus e preservou a sua vida. Vem chorando um choro de louvor. Lá vem Moisés, Joquebede chora para agradecer. Deus é Deus e não precisa se esconder. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus e sempre vai livrar você. Deus é Deus, Ele é Deus. Deus é Deus, Ele é Deus. Deus é Você parou para pensar o que Joquebede passou? Eu fico imaginando naquela casa, né? Anrão, seu esposo, dizendo: mulher, não faz barulho. Miriam, grita mais um pouquinho para Faraó não ouvir Moisés chorar. E às vezes é assim que a gente faz com os nossos filhos, irmãos. A gente se junta com o nosso cônjuge e fala: vamos orar, vamos orar. Quantas Joquebedes estão chorando de medo que o Egito mate seus filhos? Nas drogas, no adultério, na prostituição. Quantas Joquebedes estão chorando
Mas nessa tarde nós vamos declarar que o Egito não mata os nossos filhos e nem a nossa genealogia. Oh, aleluia! Glória a Deus. Vamos ouvir o louvor em nome de Jesus. Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes com o Senhor nessa tarde? Aleluia. Então vamos adorar esse Deus que é poderoso. Ele é merecedor do nosso melhor e Ele tem o melhor para nossas vidas hoje, amém? Glória a Deus. Vamos todas colocar de pé, ajuda, adorando o Senhor junto conosco. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Declara, igreja, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Declare, Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Oh, Jesus, pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, irmãos. Aleluias. É santo, poderoso, aleluia. O inimigo, ele tenta de todas as formas nos parar, calar a nossa voz, a nossa adoração, nos fazer desanimar, desistir de orar pela nossa casa, pela nossa família. Mas nós servimos a um Deus que é poderoso e Ele está presente aqui hoje. Oh, Jesus. Aleluia. Grande Deus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não
nessa guerra está comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar, o Deus que derruba as muralhas, é sério, faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temo, eu sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Levante as suas mãos, declare isso nessa tarde. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar, é o Deus que derruba as muralhas, das sério faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, eu sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. O meu Deus se movimenta ao som da adoração, é muito forte o toque de suas mãos, inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder, se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio está, que ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui, sua resposta é fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar.
noite abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Levante as suas mãos, declare isso. Tirando os espinhos, Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 declarar que ele é vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável levante as suas mãos, adore esse Deus que é vitorioso. Ele está presente aqui neste lugar. Ele tem cura para tua casa, para tua família. Ele tem libertação, Ele tem salvação. Oh, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Declare como um trovão. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome mutável é. Glória a Deus. Agradecemos a oportunidade e as palmas ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer
pela igreja pentecostal. Muito obrigada. Depois a gente chama vocês de novo, em outro momento. Deus abençoe. Amadas, vocês estão muito engessadinhas. Vamos mover um pouco essa igreja? Glória a Deus. Outra pastora Raquel lá atrás. Hoje tem a pastora Raquel negra, igual eu, e tem a pastora Raquel loira. Sai da frente, porque quando duas Raquel se juntam em oração, meu Deus. Irmãos, irmãs, saia do seu lugar. Vá orar com uma mulher que você não conhece, você nunca viu, tá? Você vai perguntar assim para ela, ó. Você sabe que a maternidade é um ministério maravilhoso, mas não é fácil. Pergunte para essa irmã qual foi o dia mais difícil da maternidade para ela. Vai bem rapidinho, sai do seu lugar, vai com uma irmã que você não conhece. Você não conhece a história dela, você não sabe quem ela é. Você vai perguntar para ela só isso. Qual foi o dia mais difícil da maternidade? Não precisa entrar em detalhes, só pergunte para ela. Qual foi o dia mais difícil da maternidade para você? Qual foi o dia mais... Mas, viu, Ângela e Creuza não vale, viu? Aí a panela aí. Espaço para confusão. Depois ela fala para você qual foi o dia mais difícil da maternidade para ela. Pra que me preocupar com a aflição? Tem esse momento. As dores do meu coração. Orem juntas. Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Aleluia. Tua alegria é a minha força. Oh, glória a Deus. Aleluia. Olha Deus trabalhando aí. Olha o Senhor trabalhando. Tua alegria é a minha força. Sim, Deus. Nem sempre a maternidade é tão fácil, Senhor. Nós sabemos que existem cobranças. Muitas vezes nós mesmos nos cobramos de não sermos mães suficientemente boas. Mas bom é o Senhor. Deus, tira do nosso meio, tira da nossa dor, tira, Senhor, a culpa, o medo de fracassar na maternidade. Senhor, nós somos humanas, nós não precisamos ser perfeitas, ó Deus. Que o Senhor venha nos capacitar, o Senhor venha nos abençoar nesse ministério tão lindo, Senhor, que é a maternidade. Mas às vezes é árduo, Senhor, às vezes é difícil. Às vezes não é fácil ser mãe. Existem dores. Ah, papai, existem lágrimas que foram derramadas, que muitas vezes só o Senhor viu. Existem corações que sangram, e muitas vezes só o Senhor sabe, ó Deus, da dor dessa mãezinha. Oh, Deus de poder e glória, Deus de maravilha, santo, santo, santo é o Senhor. Oh, Deus de maravilha, Deus de poder e glória. Às vezes existem dias difíceis, Senhor. Existem dias, ó Pai, que a lágrima corre no peito. Existem momentos, ó Pai, que debaixo do chuveiro, muitas delas choram ali, Senhor. Mas que o Senhor nessa tarde, ó Deus, venha fortalecer cada mãezinha. Que o Senhor nessa tarde, ó Deus, venha abençoar este ministério que é a maternidade. Oh, aleluia! Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Se tua presença só traz alegria. Glória a Deus. Tua alegria é a minha força. Qual foi o dia mais difícil da tua maternidade? Tua alegria é a minha força. Aquele dia que você pensou que você não ia aguentar, mas o Senhor, com a mão forte, Ele te sustentou. É a minha força. Tua alegria é a minha força. Rebeca Carvalho. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Graças a Deus.
Depois você pega o WhatsApp dessa cheirosa, continue orando por ela, continue orando por esse ministério que é tão lindo, mas às vezes é árduo, às vezes não é fácil não. Continue orando por essa mulher, que foi o Senhor que apontou, não foi você. Foi o Espírito Santo que apontou. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, irmãs, dentro desse árduo, podem se assentar. Dentro desse árduo ministério da maternidade, todas nós, temos as nossas dificuldades na maternidade. Todas nós. Existem dias de glória, existem dias de luta, existem dias que nós achamos que não vamos aguentar, mas é aí que o Todo-Poderoso estende a mão e nos sustenta. Mas existem algumas mãezinhas, que são as mães dos neurodivergentes. Pastora Vanusa, o que são neurodivergentes? São crianças com TDAH, com autismo, crianças com síndromes, crianças com transtornos. E essas mãezinhas, às vezes, irmãos, nós, como igreja, falo nós porque eu me incluo nisso, tá? Nós não sabemos como agir. Às vezes a criança está correndo no meio da igreja e a gente, sem querer, é inconsciente, viu, irmãos? Porque eu já fiz isso. A gente faz aquele olhar. A gente faz, irmãos, não adianta olhar para o lado. Quem nunca que atire a primeira pedra? Né? A gente faz. Mas a igreja precisa saber que cada vez mais vai chegar neurodivergentes. E nós precisamos saber lidar com isso. Nós precisamos saber nos posicionar. Ah, vamos orar? Sim, vamos orar. Mas não é só orar, orar e agir. Então eu quero, com todo respeito, essas mãezinhas já foram, já conversei com elas antes, tá? Não estou expondo ninguém aqui. Elas estavam de pleno acordo. Com todo respeito, eu quero nesse momento levantar um clamor pela vida da Dete. Vem cá, Dete. E eu quero dar uma salva de palmas para essa mulher. Aplauda Jesus pela vida da Dete. Sabe, amados, às vezes eu acordo no meio das madrugadas e eu falo, Pai, estou aqui debaixo do meu cobertor, do meu travesseirinho bem confortável. Sustenta a Dete, Pai, porque talvez nesse momento ela esteja acolhendo o filho convulsionando. O Douglas, irmãos, e aqui ninguém precisa se emocionar, ficar... Não, irmãos, essa mulher aqui é uma rocha, viu? Deus, Ele dá para quem consegue. E às vezes eu acordo na madrugada e falo, Deus, sustenta a Dete, porque talvez nesse momento o Douglas esteja convulsionando e ela esteja acolhendo, acudindo. Essa mulher chega a ficar noites e noites, semanas, né, Dete? Semanas sem dormir. Às vezes a gente... De cara, eu fiquei 5 anos sem dormir, perdi meus cabelos, mas estou aqui. Glória a Deus. Irmãos, 5 anos sem dormir. Porque o Douglas, ele é uma criança, né? Ele tem 25? 26. Ele tem 36 anos, mas é uma criança neurodivergente. E a Dete tem que estar sempre ali acolhendo, ele convulsiona, ele se machuca. Então a gente está sempre orando pelo Douglas. Mas e essa mãe? Como está o emocional dessa mãe? Como está o espiritual dessa mãe? A Dete é uma mulher firme na rocha. Além de tudo isso, manda oração todo dia para nós, né, pastor Idalina? Todo dia manda oração para nós, abençoando a nossa vida. Então, nesse momento, quero que você veja um pouquinho o Douglas, né? Ju, coloca o vídeo para nós. O Douglas, ele é filho da Dete. E essa mulher firme na rocha, essa mulher de oração aqui, ela passa dias, às vezes, semanas sem dormir. Às vezes ela compartilha um pouquinho com a gente. Vanusa, o Douglas está convulsionando, ora comigo, ora por mim.
Mas não é fácil, irmãos. Muitas vezes essa mulher tem muita vontade de vir para a igreja, e isso é um tapa na cara para nós, que muitas vezes estamos com o nosso filho saudável, e a gente não vem para a igreja porque está frio. A gente não vem para a igreja porque hoje estou com cólica. A gente não vem para a igreja porque estou cansado. Houve dias que essa mulher estava tão sedenta de vir para a igreja, ela chegou na porta da igreja. O Douglas começou a convulsionar, ela voltou para trás. A semana inteira orando, né, Dete? Semana inteira orando, pedindo para Deus que eu queria vir, que meu coração queimava de vontade de estar aqui, nem que fosse de a pé eu queria vir. Aí orando, vim, cheguei na porta, ele começou a ter convulsão, voltei para trás. Porque daí não tem como ficar, né? Porque aí ele tendo convulsão, não tem como deixar lá no carro. E se trazer para dentro também vai atrapalhar, vocês estão aqui. Então a solução é ir embora. Né? Mas a Dete, você pensa que tudo isso ela desiste? Ela crê na cura do Douglas. Ela continua orando. A medicina diz que não tem jeito, né, Dete? Não, que nem a irmã orou ali para mim, né? Qual é o dia mais difícil da maternidade? A minha foi no dia que eu recebi o diagnóstico que o Douglas não tinha cura, que não, diante da medicina não tinha cura. Esse foi o dia mais difícil da minha vida como mãe. Mas hoje eu sou a mãe mais feliz do mundo, porque com tudo isso, hoje eu me dou conta que Deus me designou a cuidar de um anjo na terra. Porque o Douglas, ele tem 36 anos, ele não conhece o pecado, ele não conhece a ambição, ele não conhece nada do mundo lá fora. Então, eu sou privilegiada, porque eu não durmo, às vezes eu não como, eu não trabalho, eu não passeio, eu não vou para lugar nenhum. Mas eu cuido do anjo de Deus, tudo é propósito. Aleluia. Ju, você solta o vídeo? Enquanto vai passar o vídeo, eu quero que você se coloque de pé, mãe. E peça para que Deus sustente a saúde dessa mulher. Peça para que Deus sustente o emocional dela, porque tem dias que eu creio, né, Dete? Dá vontade de sair correndo. Né? Quem não? Irmãos, teve um dia, a Ingrid era pequenininha, mas essa menina chorava, eu era novinha, não sabia o que fazer. Teve um dia que eu atravessei a rua, fui lá na minha sogra, falei, pelo amor de Deus, não quero mais, não aguento. Novinha, né? Lógico que depois eu fui buscar. Mas, irmãos, por que uma criança chorava de cólica? Só que você sabe que esse período passa. Agora imagine uma mãe, 36 anos, e sabe Deus até quando? E com essa fé, com essa paciência, com essa esperança. Eu já teve dia que o Douglas convulsionou tanto, porque até hoje, geralmente, menos do que 10 crises não dá, uma atrás da outra. Mas ele convulsionou 80 vezes no dia. Nesse dia eu falei para Deus, ou o Senhor cura, ou o Senhor mata e leva. Então, para uma mãe chegar e falar isso para Deus, é porque eu estava além do desespero. Amém. Esse é o Douglas. E numa dessas madrugadas que a Dete estava bem desesperada, ela mandou esse vídeo. Eu falei, nós vamos juntamente com a igreja clamar por você. Pai, aqui está, Senhor, a tua filha, Senhor, Adete. Nós, como igreja, Senhor, podemos orar, podemos clamar. Podemos pedir que o Senhor a sustente, que o Senhor continue dando a ela sabedoria. Senhor, abençoa, Senhor, o emocional dela. Sabemos que tem dias, ó Pai, que ela passa semanas sem dormir. E isso, Senhor, querendo ou não, abala, isso é difícil. Mas o Senhor tem sustentado, o Senhor tem dado vitória para Dete, ó Pai. Então, Pai, nessa tarde, junto com a tua igreja, eu te louvo pela vida da Dete, eu te louvo por cada uma das mães que estão aqui, porque todas nós, Senhor, temos as nossas dificuldades, temos as nossas mazelas, ó Pai, e o Senhor tem nos sustentado. Mas eu peço neste momento de oração, que o Senhor venha abençoar a Dete, ó Pai. Abençoa o espiritual dela, Senhor. Abençoa o Douglas, alcance a Daiane, alcance seu esposo, Pai. Porque nós sabemos que isso abala a família toda, Deus. Mas que o Senhor venha alcançar este lar, alcance esta casa, alcance esta família, em nome de Jesus. Amém.
Abençoe, viu? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da Dete? Não tem que pedir desculpa, imagina. Ela está pedindo desculpa pela emoção. Que isso? Obrigado pelo convite. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Oração para mim chegar até aqui. Conte sempre conosco. Deus abençoe. Agora eu quero chamar a Gabi. A Gabi, ela é mãe do Theo. Theo é um querido nosso aqui da igreja, né? O Theo, ele se desenvolveu muito. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Nós vamos ouvir o relato aqui da Gabi. E nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito da neurodiversidade. Fique à vontade, tá? Só não pode falar até às 6 da tarde. Jamais. Boa tarde, irmãos. Que a graça e paz estejam com todos, amém? Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou a Gabriele, Gabi, que a Vanusa acabou de me apresentar. Eu sou casada com o Marcelo. E assim como todo casal, com o decorrer do tempo de casamento, nós ansiávamos por engravidar. E aprove o Senhor nos abençoar com a vida do Theo. Theo foi uma criança muito desejada, nós oramos muito ao Senhor para que Ele nos abençoasse com um filho, não importasse como, mas o Senhor nos abençoasse com um filho. E aprove o Senhor nos dar o Theo. Theo tem 8 anos, ele tem o diagnóstico de TEA. Theo, ele é autista. Hoje ele está no nível 2 de suporte. Theo também é hipotônico. E ele também é o TDAH. Então ele tem 3 CIDs. Mas o Senhor tem sido bom conosco. O Senhor tem nos abençoado todos os dias, apesar das dificuldades. O Senhor é bom conosco. Nós servimos essa casa. E como a Vanusa falou, o Theo tem desenvolvido, com a graça e misericórdia de Deus, Theo tem desenvolvido bem. Eu montei alguns slides, vou pedir para a Ju, só para eu não me perder, tá, Ju? Por favor. Eu vim falar um pouquinho, como a Vanusa falou, sobre o autismo. Então, o autismo ele precisa ser acolhido, nós precisamos compreender e amar. Cada pessoa foi criada por Deus de maneira única e entender o autismo é aprender a amar e acolher melhor. Nós precisamos aprender a acolher os neurodivergentes, irmãos. Assim como a Vanusa acabou de falar, tem o caso do Douglas, mas tem o caso de muitas outras crianças e também adultos. Eu gostaria de saber se vocês sabem o que é autismo. Porque muito se fala de autismo, de TDAH, disso, daquilo, mas muitas pessoas não sabem o que é autismo. Acham que sabe, mas não sabem. Então, em resumo, pessoal, o autismo, ele não é apenas um jeito diferente de ser. Uma vez que a gente fala que o autismo é apenas um jeito diferente de ser, a gente acaba minimizando ou inviabilizando as dores que vêm por atrás do autismo. Ele é sim uma maneira diferente de ser. A gente explica assim para as crianças. Criança, seu amigo é diferente. Ele não vai conseguir falar com você diferente. Ele vai falar com você diferente. Ele vai brincar diferente. Mas nós adultos precisamos entender o que é o autismo. Então o autismo, ele é um transtorno neuropsiquiátrico. E hoje em dia ele está entre um dos transtornos neuropsiquiátricos mais grave que a humanidade conhece. Por quê? Porque ainda não sabemos a causa. Diferente dos nossos irmãos do T21, que são o síndrome de Down, nós sabemos uma causa. O autismo, ainda existem muitos estudos tentando comprovar o porquê. Então pode ser fator genético, pode ser ou eu ou meu marido, pode ser que desenvolveu justamente no Theo, pode ser
N fatores. Pode ser o fator ambiental, enfim. Nós, cristãos, acreditamos que é puro propósito do Senhor. O Senhor sabia de todas as coisas, Ele sempre soube de todas as coisas. E Ele nos abençoou com o Theo. E o que o autismo faz, irmãos? Ele afeta a comunicação, a interação social, ele afeta o comportamento e ele afeta a sensibilidade das crianças. Então, é sensibilidade sensorial. Às vezes, é um som muito alto, uma luz muito forte, ou muita luz piscando, uma textura de roupa, uma textura de alimento. Tudo isso pode desregular o meu filho. Então, às vezes, eu posso chegar no culto e tá tudo bem. Se o Ministério de Louvor tiver mais alto daquilo que ele está acostumado, ele pode desregular. E aí pode desencadear uma crise. Essa crise no organismo dele pode durar até 48 horas. Passa nervoso, né? A agitação. Mas ainda fica as consequências por 48 horas. Por isso que nós vivemos essa pressão. A gente está sempre segurando o ar e sempre observando para evitar que esses tipos de coisas aconteçam. Porque faz mal para ele, para o organismo dele, até mesmo para o sistema digestivo, para o sono. Algumas características comuns para o autismo, por favor, Ju. A dificuldade na comunicação. Como que eu observei que o Theo possivelmente era autista? Irmãos, o Theo, eu tive uma gestação maravilhosa para a glória do Senhor, sem intercorrência nenhuma, tranquila. Theo nasceu cesárea, parto marcado, agendado, a termo, tudo certinho, Apgar 10, nenhum problema. Só que com o decorrer do tempo, quando ele já amamentava no peito, o Theo não tinha o hábito de me olhar. O Theo não olhava para mim. Foi passando-se o tempo, ele não apontava. Coisas que criança faz. Aponta, olha pra gente, dá risadinha, balbucia. Ele não fazia isso. E eu já estava trabalhando e ele ficou com a minha mãe para eu voltar a trabalhar. E a minha mãe tem experiência de vida. E ela falou para mim, tem alguma coisa errada com o Theo. E eu já imaginava que tinha alguma coisa errada, mas eu não queria aceitar. Porque dói. E eu falava, deve ser coisa da cabeça da minha mãe é hipocondríaca, ela deve estar querendo deixar eu maluca. Mas eu já sentia alguma coisa e aquilo ficou no meu coração. Realmente tem alguma coisa errada com meu filho. E o tempo foi passando. E o Theo não dava função para brinquedo. O que é dar função para brinquedo? O menino, ele pega o carrinho, ele faz vrum com o carrinho. Ele pega a bola, ele joga a bola para você. Ele pega o brinquedo, ele vai brincar com o brinquedo. O Theo, ele pegava o brinquedo, ele ficava olhando para o brinquedo. E muitas vezes, a caixa do brinquedo era mais interessante do que o brinquedo. Ele não queria nem o dele, nem do amigo. Ele não queria brinquedo nenhum. E eu começava, realmente, esse menino tá estranho. Eu chamava ele, Theo, mudava o nome. Filho, meu amor. Ele não me olhava. É como se ele fosse surdo. Eu falei, será que ele é surdo? Levamos ao pediatra. O pediatra falou assim, mãe, você está louca. Você está caçando pelo em ovos. Ele não tem nada. Mas já que você quer, vai num fono, vai num otorrino. Eu falei, eu vou. Levei ele no otorrino e o otorrino falou assim para mim, vamos fazer os exames. Fizemos os exames e ele falou, o ouvido do seu filho está perfeito. Se não é nada auditivo, então pode ser neurológico. Aí eu fiquei, ela falou, mas você não se preocupe. Se ele não falar até os 4 anos, aí você deve se preocupar. Mas aquilo queimando dentro de mim. Aí, com a graça de Deus, eu tenho minha amiga, a Gui, a Ingrid, filha da Vanusa, falou assim para mim, se você está com tanta dúvida, pede para uma fono avaliar. Foi a melhor coisa que nós fizemos pela vida do Theo. Então, além da dificuldade com a comunicação, ele tinha sensibilidade às vezes com sons. Por mais que tenha nascido dentro da igreja, tinha dia que ele ficava com a mão no ouvido e eu ficava observando alguns detalhes. Ele tem interesse ainda hoje, ele tem um hiperfoco. O hiperfoco dele é em animais. Então ele gosta de animais, ele gosta muito do idioma inglês. Ele tem alguns interesses específicos. Então ele não tem interesse por futebol, por figurinha de futebol da Copa, que algumas crianças já estão colecionando.
ele nem se preocupa com isso. E também, não apenas no TEL, mas dentro do transtorno, tem crianças que têm dificuldade com mudanças de rotina. São várias questões. É por isso que se chama transtorno do espectro do autismo. Porque é várias coisas. Nenhum autista é igual. Mas algumas coisas se assemelham. Que é a dificuldade. Alguns têm dificuldade para se alimentar. Que tem a seletividade alimentar. Com sono. E várias questões. Então, tem 3 níveis de autismo. Um de suporte, que erroneamente as pessoas falam que é o mais leve. Irmãos, não falem isso. O autismo não é leve para ninguém. Você viver ele 24 horas, ele não é leve. Ele não é gostoso. Ele rouba seu filho. Porque às vezes, você pensa... É aquela história assim, ó. Quando a gente engravida... Nenhuma mãe aqui falou assim: eu vou engravidar, vai ser um autista. Ninguém faz isso. Nós sabemos. Então, ele rouba de você alguns sonhos. Porque a gente, como ser humano, nós fazemos sonhos para viver com nossos filhos. De brincar, de passear. Várias coisas. E o autismo, às vezes, ele nos rouba essa oportunidade. A gente não pode fazer tudo isso, pode, mas precisa de muita intervenção até chegar no momento de conseguir fazer. Não é simples. Filho, vamos hoje ao cinema. Meu filho tem 8 anos, nunca foi ao cinema. Ele não consegue ir. Ele não consegue assistir a mesma coisa por mais de 10 minutos. Entendeu? São alguns detalhes. E o que é importante, irmãos? O diagnóstico precoce. Então, se você conhece alguma família que tem alguma criança que você percebe que é diferente, né? Que tem restrição de olhar para você, de brincar, prefere sempre brincar sozinho, tem interesse específico, é muito importante que vá buscar ajuda correta. Busque ajuda com especialistas. Existem poucos especialistas, médicos especialistas em Piracicaba, mas existem bons. É importante você ir no especialista certo para você fazer a intervenção correta o mais rápido possível. O Theo, nós começamos a fazer a intervenção dele com 2 anos e meio. Hoje ele está com 8,5. E ele ainda faz intervenção. E provavelmente até o final da vida dele, ele precisará ser acompanhado por especialista. E quando a gente faz o tratamento correto, existe a possibilidade dele serem um adulto funcional. O que é um adulto funcional? Independente, trabalhar, casar, fazer faculdade, tirar uma habilitação. Mas para isso, precisa quebrar tabus, precisa quebrar orgulho, como foi comigo. Porque quando vem o diagnóstico, que nem a Vanusa falou, qual foi o dia mais difícil para você na maternidade? Eu acredito que foi quando começou o diagnóstico. Eu falei para Gui, é um frio na espinha com uma dor na boca do estômago que dá. E o coração parece que ele gela, você sente o sangue gelar assim. Porque não tem cura, irmãos. Tem como você conviver com o transtorno. Mas cura, nós sabemos que não tem. Assim, o Senhor deu especialistas, deu sabedoria ao homem para estudar, buscar conhecimento para ajudar essas crianças a conseguir ser funcionais, adultos funcionais. Mas falar que eles serão curados uma vez autista, para sempre autista, para sempre TDAH. Existe medicação, existe tratamento. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a prevalência do autismo... Pode pôr, por favor, Ju? O autismo ele não começou hoje, irmãos. A internet tem falado que é uma moda, hoje todo mundo é autista, hoje todo mundo é um pouco autista. Irmãos, não é assim. Não é todo mundo um pouco autista. Existem pessoas que são sistemáticas. Elas não são autistas. E o autismo, ele agora, a informação... se você olhar a prevalência aqui, acho que está um pouquinho pequeno. Em 2004, era 1 autista em 150 crianças, 1 era autista. Hoje, em 2025, era 1 em 31.
existem estimativas, os estudiosos têm falado, que vai chegar a 1 para 20. São muitas crianças, muitas pessoas autistas. E a estimativa em 2025 era de 70 milhões de autistas no mundo. E no Brasil, 2 milhões, segundo o IBGE. Então, nós, como igreja, como sociedade, o que a gente precisa fazer? Buscar conhecimento, buscar entender, buscar acolher, buscar se adaptar. Porque não são eles que têm que se adaptar a nós. Somos nós neurotípicos. Os neuroatípicos não precisam se adaptar, porque eles ficam o tempo todo fazendo um grande esforço para se sentir normal. Eles precisam de acolhimento. Então, o que aconteceu hoje não é uma moda, não é uma febre. É o conhecimento. A internet avançou, então as informações chegam à nossa mão em minutos, em segundos. Nós temos informação na palma da nossa mão. Então, nós precisamos buscar informação, buscar conhecimento, buscar como acolher essas crianças. E também estar sempre com um olhar trabalhado. Se você tem uma criança na sua família, se você não é mãe, você é tia, você é avó, você é prima, busca, conversa com a mãe, com cuidado. Se você não sabe conversar, pede para alguém que saiba, ajuda. Porque quanto antes essa criança buscar intervenção, tiver o acolhimento, tiver o tratamento que ela precisa, mais funcional ela vai conseguir ser. E a gente tem várias podas neurais conforme os nossos anos, conforme a nossa vida vai se passando, o nosso cérebro vai fechando as janelas da oportunidade. Então não pode. Se a criança começar a fazer a intervenção com 6 anos, muita coisa já se perdeu. E quais são os nossos desafios? Os desafios das famílias, né? Julgamento, o maior deles. Como diz a Vanusa, todo mundo, quem nunca deu uma olhadinha torta? Irmãos, quem é aqui da casa já conhece o Theo? Theo não consegue ficar sentado comigo. Ele corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá. Ele fica, se deixar, se o culto durar 2 horas, ele corre as 2 horas. Tem dias que ele está mais tranquilo, mas é mais raro. Às vezes ele sobe aqui, às vezes ele corre aqui. Já chegou culto do pastor tá pregando e o Theo tá correndo aqui. E o que as pessoas fazem? Olham torto. Eu, como mãe, eu me incomodo, é óbvio, porque a gente não vem no culto para ver uma criança correndo para lá e para cá. Mas entenda que ele tem uma disfunção proprioceptiva, ele tem a disfunção sensorial proprioceptiva. Ele precisa da ativação motora para ele se regular. E como ele se regula? Correndo. Então ele corre, a hora que ele percebe que ele está... Aí ele senta. Então eu já ouvi assim, ele não tem nada. Vocês que mimaram muito ele. É falta de limite. Se vocês colocarem um pouco mais de limite, você vai ver se ele não para de correr. Irmãos, ele é acompanhado. Ele tem 8 profissionais semanalmente cuidando dele. Profissionais da saúde, especialistas, cuidando dele. É semanal, é todos os dias nós estamos em terapia. Outro desafio, além do julgamento, é a falta de compreensão. Às vezes, irmãos, você vai no shopping, no mercado, você vê uma criança gritando, se jogando no chão. Sim, existem as birras, mas existem as crises. Às vezes você não sabe, não julgue. Procura ajudar essa mãe. Pergunta para ela se ela quer ajuda. Você quer um copo de água? Eu posso te ajudar com alguma coisa? Quer que eu segure sua sacola? Não, as pessoas ficam nos olhando. Nossa, que mãe sem controle. Não consegue controlar essa criança. Olha só que vergonha. A criança faz o que quer com ela. Irmãos, vocês não sabem. A criança está em crise. A gente fazer alguma coisa às vezes piora a situação. A sobrecarga emocional. Nós como pais, família típica, a Dete está aqui. Não é fácil, né, Dete? Muitas vezes a gente tem que ir embora. Já chegou dias, a gente está aqui no culto e não dá. Ou eu, ou meu marido. A gente põe no carro e vai embora. Porque não dá. Simplesmente, a gente já está no nosso limite. Não aguenta mais pegar a criança do púlpito, porque já foi a semana inteira correndo, e terapia, e vai e volta. A gente não aguenta mais. Então a gente não precisa mais de julgamento. Dificuldade em ambientes barulhentos. Irmãos, o barulho é bem complicado para as crianças com sensibilidade auditiva. Eles ficam... pense assim, para nós tá alto, para eles é dor.
É como se estivesse enfiando uma faca dentro do ouvido deles. O TEL, dependendo de como você pegar nele, ele sente dor. Porque ele tem uma disfunção proprioceptiva, como eu falei. Do pescoço para baixo, ele sente o corpo dele diferente de nós. Tá todo mundo sentado. Se você fechar seu olho agora, você vai saber. Eu estou sentada numa cadeira, os meus pés estão encostados no chão e a minha costa na cadeira. Se ele fechar o olho, ele não sabe como que o corpo dele tá. Ele precisa de 4 vezes mais estímulo para ele entender como que tá o corpo dele sentado numa cadeira. Então ele precisa às vezes que a gente aperte ele ou que a gente não encoste nele. Mas para isso, vai tempo para entender. Exclusão social. Muitas pessoas falam que inclui, mas na verdade não inclui. Elas toleram. Incluir é diferente de tolerar. E medo de não serem acolhidos. Muitas famílias, eu tenho amigas, mães atípicas, que nós conversamos todos os dias na clínica, que deixaram de frequentar a igreja, irmãos, por falta de acolhimento. E agora, muitas delas se revoltam até com o Senhor, que não tem culpa de nada. Porque que amor é esse que não inclui meu filho? É preocupante, não é? Muitos desafios também com escola. Eu tenho infelizmente, várias situações com escola que... Como que você fez para escolher o colégio do seu filho? Você foi lá, você olhou a logística, é perto da minha casa, perto do meu trabalho, fácil acesso. Gostei do material, eu gosto do que é proposto pela escola. Vou conhecer a escola, conversa com a escola, vê que está dentro do seu orçamento. Bora, vamos fechar essa escola. Nós não. A gente fez todo esse percurso. A hora que você fala assim, e como funciona a inclusão na escola? O brilho vai embora na hora. Ai, mãe, a gente já tem aluno de inclusão na sala, a gente não tem mais vaga. Ou, ai, mãe, a gente vai verificar as vagas e volta a retornar para você. Tem escola que faz 3 anos que eu estou esperando o retorno. Ou fala assim, mãe, infelizmente, eu só tenho vaga para criança normal. Criança que não é normal, eu não tenho vaga. É desse jeito que fala, tá, irmão? Sem curva. Não faz nenhuma curva. A gente tem vaga para criança normal. Infelizmente, para o seu filho, eu não posso receber. Desse jeito. E na natação? Qual natação que você escolhe? Você vai na natação, tem vaga, tem aos sábados? Tem aos sábados, posso levar? Pode. A hora que você fala assim, ai, como é que funciona a inclusão? Ai, mãe, acabou de estourar todas as vagas, não tem mais vaga. Nossa, infelizmente, você vai ter que ficar na lista de espera. Aí passa-se 2 anos, a lista de espera não diminuiu. Você está vendo as coisas como são? As pessoas falam da inclusão, abril geralmente é o mês da inclusão. É mentira. Ela, na prática, ela é bem diferente. Além de todos esses desafios que nós encontramos como família, existem muitas famílias que o casal se separa por questões óbvias. Não tem tempo, por loucura de rotina, e porque geralmente os pais não aguentam a situação e falam que é pesado demais para eles. O desemprego, porque nós precisamos de tempo para levar e buscar a criança na terapia, em crise tem que ir, colégio liga. E não é todo patrão que quer saber se seu filho é neurodivergente ou não. Você só tem que ir lá e aí reter lucro. Então, irmãos, a gente tem que estar preparado para receber não apenas a criança, mas acolher a família. É muito difícil, como família neurodivergente, você ficar o tempo todo explicando o porquê que seu filho está fazendo certas coisas que não é para ele fazer. Já está grandinho, sim, já está grandinho, mas ele não entende. Entendeu? E agora eu preparei algumas coisinhas sobre o autismo na igreja, que é o momento que nós estamos agora. Por favor, Ju. Então, o que a gente tem que fazer como igreja? Receba sem julgamento. Se se vê a criança... Muitas crianças ainda não saem com o cordão do quebra-cabeça ou o cordão do girassol. O cordão do girassol, que significa... transtornos ou doenças ocultas. Porque autismo não tem cara. Ai, mas não parece autismo. Mas irmãos. É autismo. Demonstre paciência com a criança, com a família. Porque muitas vezes a gente sai armado. Já sai pronto para... Ai, desculpa, é que ele é autista.
Adaptar ambiente quando possível. Tenta entender uma crise sensorial, que é o que eu falei. Às vezes o Theo, ele tá com muita agitação porque ele está totalmente desregulado sensorialmente. Às vezes pode ser a calça jeans que ele usou ontem, hoje está doendo a perna dele, porque dói, ele sente dor. Tente apoiar os pais. Incluir crianças e adultos atípicos, autistas nas atividades é muito importante. Tenha amor e tenha empatia. A empatia, a gente tenta ter empatia, a gente tenta se colocar no lugar do outro, mas é bem difícil. A gente sabe que é difícil, só sabe quem vive. Mas então tenha um pouco de misericórdia, então. Se você não consegue ter empatia, pense aquela frase: e se fosse meu filho? É básico. E como que a gente deve agir diante de uma crise? Por favor, Ju. Mantenha a calma, irmãos. Não precisa ficar apavorado. Não precisa correr, chamar o pai, chamar a mãe. Calma. Respira, porque a sua respiração, o seu batimento cardíaco pode deixar a criança ainda mais nervosa. Então você precisa manter a calma, respirar, evite gritar, evite tentar conversar com a criança, só acolha. Fica calmo, respirando, que a criança vai conseguir entrar, se regular. Evite estímulo. Que estímulo? Barulho, luzes. Se você puder se retirar para um lugar com luz mais baixa, com menos barulho, ajuda também. Não julgue nós, os pais. Tente perguntar como ajudar e respeite o tempo dessa criança. Ela tem o tempo dela para se regular. E agora também, como que a gente pode fazer essa inclusão na prática? A inclusão na prática, você pode antecipar informações. Avisa a criança: hoje nós vamos fazer tal coisa. Que nem quando tem alguma coisa aqui com as crianças, com a tia Yara, a tia Daiane avisa: vai ter uma musiquinha com as mães. Theo, hoje as crianças vão subir no altar e vão cantar para as mães. Se você não quiser subir, está tudo bem. Mas se você quiser subir, você vai ficar em fila, do lado de um amigo, você vai andar pelo corredor central. Sabe? O que você puder fazer, a previsibilidade ajuda. Tentar controlar o estímulo. Se você vê que a criança está muito agitada, tentar levar para um ambiente mais calmo. Recursos visuais é melhor. O Theo entende no falar. Tem crianças que é melhor ter desenhado. Agora é o horário da oferta. Você tem o desenho da oferta. Agora é o momento de ir para o cultinho. Agora é o horário da oração. Isso também é legal. E assim, oferecer espaço, preparar. A gente precisa estar preparado como igreja, como sociedade, para receber essas crianças. A gente precisa ter tempo de respeitar o tempo de pausa deles. E a gente precisa melhorar sempre, irmãos. Todos os dias a gente precisa melhorar como igreja. Tem igrejas que oferecem abafadores. Se você vê às vezes alguma criança com abafador, você acha que ele está com fone de ouvido. Não, ele está com abafador. Porque o ouvido dele, ao entrar o som, é insuportável. Então ele usa um abafador 3M para que o som chegue agradável ao ouvido dele e ele não entre em colapso. Por fim, uma igreja para todos, né? Falar de autismo é falar sobre respeito, empatia e acolhimento. O autismo não é um limite para o amor de Deus, nem deve ser uma barreira dentro da igreja. Ele não pode ser uma barreira. Com a graça de Deus, nós temos aqui irmãos, amigos que sempre nos apoiaram. As meninas do cultinho aqui na nossa igreja sempre procuram me procurar, perguntar o que elas podem ajudar, o que elas podem melhorar. Os nossos pastores estão sempre ao nosso lado, orando, nos apoiando. Graças a Deus nós temos amigos que estão sempre ao nosso lado. Irmãos que sempre procuram nos entender. No começo foi mais difícil para todo mundo, mas eu acredito que assim, irmãos, tente respeitar. Se você vê que tem alguma criança mais agitada na nossa igreja, busque acolher a família, busque acolher para que essa mãe não desista da fé, para que essa mãe não desista de buscar ao Senhor, porque assim como todas as mães, nós precisamos do Senhor, porque se não for o Senhor, irmãos, a gente desaba. Vocês, pense assim, o seu filho já olha para você, já fala com você. Nós precisamos de terapias, de muita intervenção para o nosso filho olhar nos nossos olhos.
hoje o Theo, ele olha para mim e ele fala comigo, mas precisou de 4 anos para o meu filho me chamar de mãe. Foram muitos momentos que eu desejei. Eu pedi a Deus, tira a minha voz, mas dá a voz para ele, só para ouvir como é o tom da voz dele. Saiba acolher, não me julga. Não julgue, porque tem crianças que não falam ainda. Tem amigos do Theo que tem 6 anos e usam fralda. O Theo saiu com 5 anos da fralda, para a glória do Senhor. Mas existem crianças com 10, ainda com fralda. Não julgue essa mãe. Ela também está sobrecarregada. Ela também está chateada, se culpando. Porque muitas vezes a gente fica, ai, o que eu fiz errado na minha gestação? É o ácido fólico? Eu fiquei muito nervosa? Ai, meu Deus, eu trabalhei muito? Não, eu acredito que tudo é o propósito do Senhor. E aqui eu deixo um versículo. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Todos nós fomos formados pelo Senhor. Todos nós temos o nosso jeitinho especial que o Senhor fez. E as nossas crianças e os nossos adultos neurodivergentes, eu também acredito fielmente que o Senhor os criou dessa maneira, para a glória dele. Amém? Deus abençoe a todos. Irmãos, ó, tem um monte de pastores aqui, viu? Pode chamar, pode levar, pode contratar para ir dar palestra lá. Informações precisam ser passadas, irmãos. E sabe o que eu me admiro muito na Gabi? Quando ela descobriu o autismo do Theo, ela não ficou chorando, ela foi estudar. Ela foi conhecer, ela foi buscar. E é isso, irmãos, que a gente precisa. Não dá para sentar na cadeia, vamos orar. Lógico, vamos orar. Mas vamos estudar, vamos entender, vamos ver o que a gente pode fazer. Quero chamar aqui a pastora Idalina. Ela vai fazer uma oração pelas famílias neurodivergentes. Gabi, fique aqui, por favor. A Dete já foi? A Dete está aqui ainda. Cadê a Dete? A Dete já foi, eu acho. Está aí? Se a Dete quiser retornar para cá, se tiver alguém que é família de neurodivergente, queira vir receber essa oração, fique à vontade. Se alguém quiser, ou se alguém conhece algum neurodivergente e queira vir representar essa família, fique à vontade. Glória a Deus. Boa tarde, amada igreja, graça e paz. Amém. Se os irmãos quiserem estar vindo aqui, venha receber. Hoje é o dia. O Senhor marcou esse dia. Temos ali a Rô também, né, Rô? O Davi, coisa linda, o nosso Davi. E nós vamos estar orando sim. E olha, irmãos, é a primeira vez que ela palestra, viu? E ela falou assim para mim, a primeira e última. Eu falei, a última não. Os pastores estão aqui, vão convocar. E palestrou muito bem, viu? Foi uma bênção, graças a Deus. Então você que ama esses irmãos, que entendeu o recado que foi dado, entendeu o que foi falado aqui, estenda a tua mão para cá comigo. Vamos orar juntos, amém? Senhor nosso Deus e Pai, aqui está, Senhor, as nossas irmãs, ó Pai, essas mães, ó Deus, mães atípicas, ó Senhor, pessoas que estão representando outras mães atípicas também. Meu Deus querido, que o Senhor venha, Pai, com a tua intervenção, Senhor. Meu Deus, conforme nós ouvimos, ó Senhor, essas palavras que nos instruiu, que esclareceu, foram palavras esclarecedoras para o nosso coração, ó Pai. Que possamos termos um olhar diferente, que possamos ter um olhar voltado, ó Pai,
não só para as crianças atípicas, mas para os seus pais, para os seus cuidadores. Ah, Senhor, que haja uma rede de apoio dentro da igreja também, que possamos ser essa rede, Senhor, que possamos de alguma forma sermos representantes, ó Senhor, para cuidarmos dessas famílias, para cuidarmos desses pais, para cuidarmos, ó Pai, desses cuidadores. Senhor, dá instrução, dá sabedoria, assim como o Senhor usou a Gabi, assim como o Senhor deu sabedoria a ela, Pai, para procurar ajuda, para trazer, ó Pai, uma educação diferenciada para o Theo, que essas mães, ó Pai, e esses cuidadores possam ter essa visão, para que o seu filho seja bem cuidado, para que o seu filho seja bem instruído, ó Pai, nessa questão. Ah, meu Deus querido, mas se tu quiseres também, Senhor, nós te pedimos a cura, Pai, diante do médico, diante do diagnóstico, não tem cura, mas tu és o Deus especialista do impossível, Pai, e eu creio que o Senhor pode também agir, que o Senhor pode dar sabedoria aos pais, mas pode também fazer algo transformador, Senhor, na mente, no consciente, Pai, dessas crianças e também adultos, porque não é somente crianças. Então, Senhor, a nossa oração é: Pai, nós apresentamos e entregamos nas tuas mãos, para que o Senhor venha instruir da melhor maneira, e que eles tenham, Senhor, o melhor acolhimento, aonde quer que coloque as plantas dos seus pés, sejam bem acolhidos, sejam amados, compreensivos, ó Pai. Assim nós oramos, para que haja uma mudança na visão da sociedade, com respeito, Senhor, a esses filhos, a essas crianças, ó Pai. Assim nós oramos crendo na tua resposta, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Deus abençoe. Irmãos, daqui a pouquinho nós vamos passar para a palavra. Tem um cuscuz lá atrás. Nós vamos estar servindo um cuscuz para as irmãs que queiram aí comer um cuscuzinho antes da palavra. E depois nós vamos passar para a palavra. E nós vamos passar para mais uma parte de oração, né? Porque nós somos mães que oram. O Egito não mata o nosso filho, nem a nossa genealogia, mas para isso é necessário oração e intervenção. Nós temos aqui alguns brindes, né? Nós vamos fazer um sorteio bem rapidinho, só para a gente descontrair um pouco, para a gente brincar um pouquinho. O foco não é esse, mas só para a gente brincar um pouco. Tem algumas prendas aqui, irmãos, que são serviços, tá? Tem irmãs que disponibilizaram aí escova, hidratação, unha. Eu disponibilizei sessão de terapia, sessão de pilates. De repente,